Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor para todos. Gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus. Gostaria de ler os Salmos, número 34. Estarei lendo o texto, versículos 7, 8 e 9. Para que nós possamos meditar neste momento um pouco sobre a Palavra do Senhor. Diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Como é maravilhoso estarmos debaixo de promessas essas que nos envolvem de uma maneira tremenda e que nos mostra que completamente nós estamos protegidos em todos os momentos. Queridos, aqui é um salmo que nos convida a nos alegrar no Senhor. E se fôssemos numerar os motivos e tudo aquilo que nos faz nos alegrar no Senhor, ficaríamos horas adorando e louvando e mencionando os motivos a qual nós somos alegres por adorar o nome do Senhor. Mas aqui nós vemos, logo no começo, a assinatura de proteção. No versículo 7, o texto que nós lemos diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Como é maravilhoso saber que nós temos à nossa disposição uma proteção superior a qualquer tipo de proteção nessa terra. Nossa proteção é celestial, meus queridos. A nossa proteção vem do alto. A nossa proteção vem de cima. Nós temos a garantia de sermos protegidos pelo anjo do Senhor, aquele que acampa ao nosso redor como uma sentinela. Que coisa maravilhosa! Quantos aqui já viram uma sentinela dormir ou perder o foco daquele a qual ele está vigiando, daquele a qual ele está olhando? Sentinela não perde o foco. A sentinela, ela não pisca. A Bíblia diz que o Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Eis que não tosqueneja, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não dorme, ele nem pisca. Ele está com seus olhos fixados em todos nós, nos guardando em todos os momentos. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Como é bom temer aquele que de fato é poderoso. Nós não podemos temer nada, absolutamente nada nessa terra. Pelo fato de temermos a Deus, Ele nos livra. Ele nos dá o livramento. Ele nos guarda. Ele cuida de cada um de nós. Hoje, mundo afora, muitos estão com medo e temendo coisas. Mas nós não tememos nada. O único que merece o nosso temor, ele se chama o Senhor Jesus. Então o anjo do Senhor, ele está acampado ao redor daqueles que o amam, que o temem, e ele os livra. Como é bom saber que nós temos livramentos na nossa vida. Pois se até aqui nos ajudou o Senhor, amanhã ou depois nós iremos cantar o mesmo cântico,
Porque aquele que nos ajudou até aqui continuará nos ajudando, continuará nos guardando, continuará nos livrando de tudo e qualquer coisa que possa tentar nos impedir de prosseguir a nossa caminhada. Como é bom saber que nós temos a nosso dispor esse poderoso Deus agindo em nossa vida. Aqui no versículo 8 o salmista nos diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Aqui tem um convite para cada um de nós, para o povo seu, povo zeloso, que foi escolhido, separado para as boas obras. Aqueles que em Cristo têm as virtudes e a essência, a natureza. Nós temos então a natureza de Cristo em nossa vida, Ele está nos moldando, nós fomos escolhidos por Deus. E aqui ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Provar, irmãos. Aqui nós temos um convite a experimentar a bondade de Deus. E como é bom experimentar a bondade em meio a tanta maldade. O mundo que nos cerca. Por esses dias colocou-se uma pausa na maldade, até a maldade. Ela deu uma pequena pausa em partes, entre aspas. Mas como o mundo é mau, e como é bom experimentar a bondade de Deus em um mundo tão mau. Nós não temos outra fonte de bondade a não ser essa fonte inesgotável que nós encontramos através da graça de Deus. Não temos de espécie nenhuma outra fonte para nos deleitarmos em bondade a não ser o nosso Senhor Jesus, a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não temos outra fonte para experimentar bondade a não ser na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso ter esse convite. Provem que o Senhor é bom. Experimentem a bondade de Deus em meio a tempos difíceis, em meio a calamidades, em meio a maldade, em meio a um perigo iminente. Experimentem a salvação, provem. Quem sabe Deus está te convidando agora a provar algo de Deus que você até agora não provou. Quem sabe Deus está contornando toda a situação para experimentarmos coisas que ainda não experimentamos na presença de Deus. Como é bom termos a oportunidade de experimentar esse Deus maravilhoso, bondoso, que quer manifestar graça e amor em meio à ira, em meio à tribulação. Ele não se esquece da sua graça, da sua misericórdia, como diz Abacuque: na ira lembra-te, ó Senhor, da tua misericórdia. Ele sempre faz isso. No meio dos tempos difíceis que pela sua sabedoria Ele conduz a humanidade, Ele ainda visita com graça, com misericórdia, para que as pessoas possam experimentar esse Deus bondoso que deu seu Filho, seu único Filho, para morrer pelos pecados da humanidade. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. O homem, ele tem a oportunidade de experimentar a bondade de Deus. Todos experimentam a bondade de Deus. Se hoje bilhões de pessoas acordaram e estão respirando, é bondade de Deus. Se hoje bilhões de pessoas colocaram comida no seu prato, é bondade de Deus. Se hoje bilhões de pessoas mundo afora, alguns nesse momento estão dormindo, outros acordando. Se eles dormiram e acordaram, é bondade de Deus. Tudo é a bondade de Deus, porque o homem não merece nem a vida. O homem não merece nada. Tudo que ele tem é Deus que dá, e a bondade de Deus. Mas existe mais coisas para experimentarmos de Deus do que além do que isso. Nós podemos experimentar algo mais do que o curso natural da vida, que nos proporciona certas coisas boas. A maior bondade de Deus está na pessoa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo está expressa e revelada a bondade, o amor,
a bondade que anda de mão dada com a graça, com a misericórdia, enfim, Ele é a expressão máxima da tua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, da sua benignidade, de tudo aquilo de bom que Ele tem está em Cristo. E Deus as pessoas estão sendo convidadas a experimentar a bondade do Senhor. E a bondade do Senhor é salvação. A bondade do Senhor é alegria, é paz. A bondade do Senhor é vida eterna. A bondade do Senhor é algo que Ele está convidando para que as pessoas experimentem. Até hoje a voz de Jesus é ecoada. Depois de 2000 anos atrás, Ele continua dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então esse é o Deus bondoso que o salmista nos convida a provar e a experimentar. Quantos nesses últimos tempos irão experimentar algo de Deus que ainda não conheciam? E o meu desejo é para que todos experimentem a bondade, o amor de Deus em Cristo. Provem, experimentem. Esse é o convite. Vejam, provem e vejam. Aqui tem uma afirmação: quem prova, vê. Quem prova, quem experimenta de Deus, vê. É automático. Quem prova, quem experimenta, logo vê. Quantos nesse momento já experimentaram, já provaram muita coisa de Deus e logo viram, tiveram uma visão totalmente diferente da que eles tinham antes? Quantos de nós provamos, experimentamos algo de Deus e depois automaticamente nós vimos coisas que nós não enxergávamos antes? Então aqui o convite é para provar e ver que o Senhor é bom. E o salmista continua: como é feliz, como é bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui nós vemos em todos os salmos as expressões que se repetem. Eu sempre cito. Aqui mais uma vez, como nós tanto falamos, aqui tem a expressão davídica de refúgio. Refúgio, abrigo, esconderijo. Todos que estão em um aparente perigo, ele quer se refugiar e ele quer esconder. Se começa uma guerra, as pessoas querem se esconder dos exércitos. Se começa uma tempestade, os ventos vêm, em alguns lugares tem os furacões. Aí as pessoas querem se refugiar. Nos Estados Unidos as casas têm um buraco para as pessoas entrarem quando vem o perigo. Se na América e em outros países tem esses cômodos subterrâneos a qual as pessoas adentram, se refugiar no Senhor é muito mais eficaz. O Senhor, a Bíblia diz: como é feliz o homem que nele se refugia. Como é bem-aventurado, como é feliz o homem que se refugia na pessoa bendita do nosso Senhor. Ele é o refúgio verdadeiro. Ele é o refúgio a qual ele está preparado para receber cansados, assustados, amedrontados, desesperados. Esse refúgio nunca vai ter um limite de pessoas para entrar, não. Todo aquele que quiser esconder no Senhor, ele tem. Ele tem sim a oportunidade. Não tem superlotação no refúgio do Senhor. Os hospitais irão ficar superlotados. Mas o hospital celestial, o refúgio celestial nunca fica superlotado. Ninguém fica sem atendimento. Nele o homem consegue se esconder. Nele o homem consegue ser feliz. E aqui nós vemos: como é feliz o homem que nele se refugia. Na minha Bíblia tem uma exclamação, porque isso deve ser exclamado. Como é feliz o homem que nele se refugia. Essa expressão não é dessa forma.
como é feliz o homem que nele se refugia. Não. A expressão é: como é feliz o homem que nele se esconde, que nele está protegido, que nele está refugiado. É assim que a Bíblia nos fala. Esse é o cântico que expressa. Aqui tem uma expressão. Aqui não tem interrogação, aqui tem expressão. Será que é feliz o homem que se esconde em Deus? Não. É feliz o homem que nele se esconde. Versículo 9 para encerrar. Temam o Senhor. Não podemos ter medo da tormenta e nem ter medo da adversidade. Nós devemos temer ao Senhor. A palavra temor é uma palavra difícil de desligá-la do medo, mas nós que servimos a Deus, nós sabemos muito bem. A maioria das pessoas irão dizer temor e medo é a mesma coisa, mas nós sabemos que há uma diferença entre medo e temor. Nós não temos medo do nosso Deus, nós tememos o nosso Deus. É diferente. O nosso temor para com Deus é o temor do filho que ama o pai para com o pai que ama. É diferente. E o convite aqui é esse: temam. Não temam o mal, não temam a adversidade, mas temam a Deus. Vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Mais uma promessa encerrando nesses 2 versículos. Nada falta. Eu costumo dizer que ao servo de Deus pode faltar aquilo que o servo de Deus pede, mas não falta o que o servo de Deus precisa. Porque às vezes nossas orações, a Bíblia diz que às vezes nem são respondidas porque não sabemos pedir como convém. Mas Deus, Ele não deixa faltar nada do que nós precisamos, porque o nosso temor, o temor a Deus, é um imã que atrai, é um imã que faz as necessidades serem supridas. O temor é o princípio de toda sabedoria. O temor é a demonstração de servidão ao Deus Todo-Poderoso. Então que nós possamos continuar temendo a Deus e vendo tudo se cumprindo, pois o Senhor é bom para com a nossa vida. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que os irmãos possam ser edificados em nome de Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor. Suede Produções.